Padres Gêmeos Autistas. A revista Maringá Missão, da Arquidiocese de Maringá, do mês de abril de 2024, traz em sua reportagem de capa esta temática, muito importante para a nossa sociedade. E é por esse motivo que estamos aqui hoje, no nosso canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá, recebendo pessoas especiais, Padre Vanderlei Ivanilson dos Santos Rigon e também a neuropsicóloga Carline Uchoa. Muito obrigado pela gentileza de reservar um tempo na agenda de vocês para conversar conosco sobre esse tema tão relevante hoje em dia. Começando por você, Carline, o que é o autismo? Olá, também quero te agradecer pela oportunidade. Estar aqui é um prazer de poder compartilhar conhecimento. O autismo é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Ele tem características, né, persistentes, na qual fica muito claro para um diagnóstico os problemas, né, que os pacientes apresentam na sua capacidade de interação social, na sua comunicação, e traz comportamentos restritos, estereotipias. Basicamente existe essa tríade de características específicas que fazem e que fecham, né, diagnóstico para um autismo. E há níveis de autismo? Existem. Anteriormente, há uma reformulação, né, no DSM-5, que é um manual de diagnóstico das doenças. Havia um nível, né, de autismo básico, ele era, a gente considera ele era uma forma mais grave, com algo muito, a olho nu você via mesmo as pessoas com um problema com a interação do tipo isolamento, a estereotipia muito clara, que é o movimento repetitivo. Então, fechar um diagnóstico ficava muito, né, ligado a você ver esses traços, fora as questões sensoriais que estão, né, ao redor dele. Porém, houve essa reformulação e nós estamos agora lidando com um espectro. Então, a partir da forma onde você começa a ver características que vão de leve ao grave. E o leve antes tinha também nos manuais diagnósticos uma síndrome que chamava Asperger. Ele era conhecido como alguém que tinha o problema na interação social e comunicação, porém inteligência preservada e estava socialmente adequado ali em várias situações. E hoje ele está enquadrado ali como um leve. Então a situação mudou de um nome específico para esse leve, todo virou algo, né, com a nomenclatura do transtorno do espectro autista, num único CID, e a gente vê níveis que vão mudando essas características e todo ao redor dele, que são as questões ligadas aos transtornos sensoriais que estão ali rondando, e a questão psiquiátrica também, que a maioria deles também desenvolve, né, instabilidades emocionais e de humor. Então existem os níveis de tudo isso. Padre Ivanilson, como e quando foi a descoberta? Desde muito cedo a gente se comparava, né, com os colegas da nossa faixa etária e se percebia diferente das outras pessoas, né? Foi quando, na quarta série, uma professora percebeu que eu tive uma crise sensorial, tive o famoso flip, que é o movimento repetitivo das mãos, e as maquetes, os trabalhos, a complexidade com que eu me debruçava sobre os meus estudos, a pesquisa, e a professora foi percebendo, né? Até ela me deu o mesmo livro que a doutora Carline me passou, né? O Cérebro de um Autista Pensando a Partir do Espectro. Esse livro eu li quando estava na quarta série, então tudo já levava a crer que a gente era autista, seletividade alimentar, estereotipias, hiperfocos, o que atrapalhou muito nos nossos estudos, porque só é aquele interesse obcecado por um único assunto de interesse. E todas essas dificuldades veio nos acompanhando ao ponto de, na vida adulta, dentro de um quadro bastante exaustivo, procurar o tratamento que a gente sempre precisou ter, mas nunca teve ao longo da nossa vida, né? E agora, na vida adulta, a gente foi em busca do diagnóstico, e eu fico muito feliz com o acompanhamento e a terapia que eu venho tendo, que é algo que eu sempre sonhei também dentro dos meus hiperfocos, né, ir atrás do meu diagnóstico. E, embora eu procurei uma fase bastante crítica da minha vida, que eu estava realmente despersonalizado, porque existe um masking dentro do autismo, e a gente mascara todos os nossos comportamentos para se socializar e ser aceito pelo grupo. Foi quando eu procurei totalmente despersonalizado, não sabia nem quem eu era de fato.
A suspeita ocorre cedo, então você falou em quarta série, né? Sim. Do ensino fundamental. Padre Vanderlei, também essa suspeita na sua pessoa ocorreu também? Desde a infância, porque na realidade o meu irmão e eu, a gente já nasceu, nós nascemos de 7 meses. Já é um dos fatores que acaba dificultando também, né, a vida, a socialização, né, com as pessoas, né? Então, desde a infância, meus pais percebiam, sim, que a gente tinha um rigor cognitivo, tinha ecolalia, repetição de palavras, dificuldade no falar, da interação social. E isso já era algo que sempre pesou na nossa vida particular. Então, não é que algo nos assustou, nunca nos assustou. Então, assim, já era algo gritante na infância, os médicos chamavam minha mãe, tinha seletividade alimentar, sempre muito mal de saúde, anemia profunda, porque não comia qualquer coisa. Então, realmente, assim, meus pais talvez suspeitavam, mas naquele tempo, né, doutora, não tinha bem ao certo um diagnóstico de autismo, mas já tinha, assim, comportamentos que levavam a crer que a gente iria enfrentar situações difíceis na nossa vida e, sobretudo, no ministério. Doutora Carline, no caso dos dois, um diagnóstico foi tardio? Foi tardio porque, apesar deles terem, né, muita noção, devido à alta habilidade deles, além de autistas, eles têm altas habilidades, eles tiveram muita percepção e tiveram essa inteligência de lidar e de se mascarar, né, por algum momento, para se adequar ao meio. Então, eles foram protelando, dificultando até para eles mesmos, né, chegar num processo. Então, foi tardio porque eles se colocaram dentro de um lugar onde eles também tinham interesse, né, se colocaram acolhidos dentro da igreja, foram cuidar da vida. Focaram na igreja. Focaram na igreja e o sofrimento veio, né, foi ali também sendo amenizado, pois tinha um lado compensatório. Então, no momento onde eles já estão mais acomodados, é que eles foram vendo, né, no dia a dia as dificuldades, né, as angústias aumentaram, né, os processos emocionais vêm à tona, o adulto ele passa a ter mais percepção, então eles se reconheceram dentro de um quadro que dificultavam, né, um pouco a sociabilidade deles. Então foi tardio, eles podiam sim ter tido apoio, que é uma das nossas apelos hoje, tanto por parte da igreja que a gente está aqui nesse contexto, né, das pessoas se informarem mais, conhecerem, perceberem, né, traços, né, de crianças logo cedo. Quanto, né, esse diagnóstico for detectado o mais cedo, né, digamos, hoje eu faço uma escala que começa a partir de 1,5, 1 ano e meio, já se vê risco. Então, você detecta situações ali possíveis e já vai moldando, trabalhando, né, em cima da perspectiva de estimulação, que vai do motor, né, até o cognitivo, a linguagem, e vai tirando, não vai acabar, não vai ficar desprovido do diagnóstico. O que vai ser, será. Na verdade, o TEA, se você tem autismo, você vai detectar em algum momento da vida. Mas o quanto antes essa estimulação começar, essa sintomatologia toda, principalmente a de linguagem e a sensorial, pode ser evitada coisas mais gritantes, né? Como uma criança que bate muita cabeça, alguém que fala com muita ecolalia. Você pode desenvolver técnicas e métodos dentro da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, né? Uma adequação desses sintomas. Né? Então, se você sabe isso logo, onde o teu cérebro está mais ativo, onde as coisas se conectam com mais rapidez, né, que é você criança, né? A gente está a todo vapor, a criança, o bebê, a criança pequena, ela tem uma conectividade, uma eletricidade, né? Trabalha bastante coisa, então quanto mais estimulação por ali, melhor para esse cérebro. Né? Então, evitam-se sintomatologias mais gritantes, externalizantes que alguns autistas, né, acabam desenvolvendo, ficam mais perceptíveis. Uhum. Então, enquanto se as coisas tivessem sido, quem sabe, um pouco mais precoce no caso deles, algum sofrimento que eles passaram, né, como as doenças, né, essa seletividade que ficou muito acentuada. Hoje em dia, fonoaudiólogos, TOs, nutricionistas são especialistas nessa área, né, para tratar a seletividade alimentar, que é uma coisa que chama muita atenção no autista. Não que seja algo único e típico e que só isso caracteriza o autismo. Mas, por exemplo, os meninos citaram aqui, eu vou falar, a seletividade alimentar poderia ter sido amenizada neles, né? Se eles tivessem tido na época um suporte bom. Então, eles não tiveram tanto suporte. Então, assim,
Tem sim, no caso deles, um diagnóstico tardio com algum sofrimento que os dois é, elaboraram, né, desenvolveram, mas que agora estão resolvendo. Padres, vocês venceram, né? Foram para o seminário, estudaram filosofia, teologia, concluíram as graduações e imagino que não foi fácil a convivência no seminário, né? Você olhando para trás agora, Padre Vanderlei, como que... Padre Vanilson. Vanilson, Vanderlei. É normal a confusão, né? Padre Vanilson, a rotina no seminário era desafiadora? Sim, a quebra de rotina deixa a gente com um sofrimento psíquico muito grande, né? Mas como a doutora Carline disse, a gente vai de alguma forma suprindo, né, e tentando contornar as crises, né? Que existem duas grandes crises no autismo e a gente vai tentando lidar com essa situação para não ter nenhuma dessas duas crises que a gente fala. Mas existe sim um sofrimento porque é um apego excessivo à rotina, né? E só que a gente também teve o suporte de um grande amigo a quem eu, se você me permite, agradecer, o Padre Neri. Ele, além de amigo, é um grande irmão que a vida nos deu, Compreendeu isso compreendeu lá isso atrás? e foi a pessoa que mais presenciou as nossas crises, via as nossas dificuldades, ajudava a gente nesse processo de superação e a quem eu agradeço de todo o coração. Mas é muito evidente as crises desde o período formativo até agora na vida ministerial, né? Doutora, qual que é o nível, qual que é o grau de autismo dos dois? Eles têm um nível 1, a gente chama um nível mais leve, né? Por quê? Porque eles têm inteligência preservada, têm linguagem, têm comunicação, acontece alguma outra dificuldade no dia a dia, porém eles estão aptos, né? E super até, porque eles desenvolveram uma habilidade incrível que é da comunicação, que poderia ter sido um grande empecilho para eles, e eles hoje são comunicadores, E né? você citou altas habilidades, os dois também. Isso, as altas habilidades, porque eles desenvolveram pelo ambiente, pelas estimulações que eles mais precisaram focar, e realmente eles desenvolveram um aspecto da linguagem, que é a área verbal deles, que foi com vocabulário, com compreensão. Então, hoje a gente vê eles com essa alta habilidade em se comunicar, inclusive, né? Tem coisas a se descobrir, pois algumas coisas ficaram para trás, em algum momento foi anulado, mas existem outras habilidades a se descobrir porque eles tinham também coisas que eram ligadas às descobertas, né? Essas maquetes, essa que ele citou há pouco tempo atrás, era algo que uma criança na idade dele não faria. E ele fez, chamou atenção. Então, existiam coisas ali que já chamava atenção pela essa alta habilidade, né? Hoje, claramente, a gente vê a alta habilidade de comunicação deles, né? Padre Vanderlei, como é que vocês reorganizaram o dia a dia, a agenda, os compromissos? Porque a partir do diagnóstico também houve uma orientação dos profissionais para uma reorganização da vida de vocês. Perfeito. Primeiramente, assim, gostaria só de destacar um Pois ponto não. na vida ministerial. Enquanto nós estávamos no seminário, até tinha uma rotina. Então, nós estávamos até numa zona de conforto, né? Porque para o bautista, isso é um alimento diário. A rotina e ali era tudo programado. Na vida ministerial foi onde veio o sofrimento. Foi onde que a gente percebeu, sim, né, que tinha algo de diferente. Por que que a gente sonhou tanto de ser padre e hoje a gente entra sempre em crise do Meldal e do Shaudal, que é uma crise externa e uma crise interna chamado apagão. E a gente falou assim, tem algo de errado. Então, assim, é a quebra de rotina na vida ministerial. A gente tem que ter flexibilidade para tudo, para atendimento, né? Ficar nas portas exposto, abraçando, tocando, quando, na verdade, tudo isso acaba prejudicando na nossa vida pessoal. E isso é uma exigência do ministério. Do ministério. Aí até que a gente entrou numa crise muito grande, num sofrimento muito grande, ao ponto de pedir socorro mesmo, ajuda, porque tinha algo gritando já no meu irmão e em mim. E então, voltando à vida ministerial, né? Como mudar o ritmo. Agora a gente tem mudado sim algumas coisas não por causa do mascaramento, né? Que a gente tem ainda um comportamento preservado, como disse a doutora, a gente se educou, né? Abraçar, estar nas portas, mas quando a rotina de atendimento tem que ter um número, então nesse ponto não pode quebrar o ritmo. Sempre que possível, uma organização pessoal é diário, é todo aquele ritual próprio que não pode ser quebrado. Se quebra, a gente entra numa crise. Então a gente está mudando sim algumas coisas na vida e tudo o diagnóstico veio para nos ajudar e de fato tem nos ajudado. Agora aos poucos a gente vai mudando
não para que as pessoas possam nos compreender, mas que a gente também possa nos respeitar, porque por muito tempo, por muitos anos, a gente respeitava as pessoas, mas a gente não se respeitava como pessoas assim que tinham as suas limitações, como todo mundo tem. Padre Vanilson, como que a igreja, a instituição, acolheu esta informação, esta notícia, essa novidade? E assim que a gente teve o diagnóstico fechado, a gente procurou o Dom Severino. Isso ocorreu quando? São uns 7 6 meses atrás, 7 meses atrás, né? Então a gente procurou para falar do nosso diagnóstico e a gente foi muito bem acolhido por ele, né? E também pelos colaboradores da Cúria. Depois a gente teve uma outra reunião, a gente expôs essa situação, falando das nossas dificuldades, da nossa história de superação também, como de e qualquer pessoa que está dentro do espectro, né? E depois a gente resolveu, antes de tudo, também expor para a comunidade. E não foi nenhum espanto, e amigos muito próximos até dizia, agora a gente entende o comportamento de vocês, né? E eu me senti muito abraçado, né? Tanto pelos amigos, quanto pela comunidade, e também pelo Dom Severino. Esta exposição pública tem ajudado vocês? Bastante, bastante mesmo, e as pessoas têm nos respeitado naquilo que a gente é. Então, hoje a gente vê assim que até o modo da gente ser autista, a gente pode conscientizar nas nossas celebrações, nas reuniões particulares, né? Pais que possivelmente têm um filho ou está com suspeita, né? Como lidar com essa situação e não desacreditar no filho, na filha, né? Sempre acreditar de que pode alcançar um objetivo com a terapia, né? Ter a evolução naquilo que podemos dizer assim, níveis, né, de suporte. Doutora, esta socialização da informação ela é fundamental para a rede de apoio e, no caso que são pessoas públicas, para a sociedade. Claro, ao se colocar, né, ao se reconhecer, se aceitar, né, e ser um formador de opinião, eles hoje são lideranças, né, então o papel deles é esse. Agora, não só, logicamente, o de ser os bons padres que já são, eu acredito que são padres genuínos, mas o de passar pela própria experiência, né, o caminho de um acerto, uma vez que houve uma falta de preparo, né, de toda uma rede na qual eles faziam parte anterior, que seria a família, mas que também ninguém tem culpa, né, é a ignorância mesmo, é a falta de conhecimento que faz com que quadros como o dos meninos seja levado para um caminho onde a pessoa, né, acentua algum tipo de sofrimento ou dificuldade comportamental, né? Então, eles hoje vão ter, a partir de agora, acho que assim, de uma forma como essa, com uma oportunidade, né, de se colocar nacionalmente, local, a função também de influenciar aqueles que têm, né, o seu modelo em casa, alguma coisa próxima, de procurar ajuda. Padres, a igreja está aprendendo com vocês, né? Nós estamos, como arquidiocese, como comunidade aqui também, aprendendo com o caso de vocês, que é um caso interessante, emblemático, que são padres gêmeos autistas. Isso chama a atenção. E a percepção de vocês na estrutura da igreja, já há um movimento para acolher os autistas de uma forma adequada? Sim. Inclusive, a gente já está sendo convidado para ir nas paróquias falar sobre o autismo, a dificuldade que as comunidades têm de acolher alguém que está dentro do espectro, né? Até um colega padre fala de uma criança autista cuja mãe fica do lado de fora acompanhando a celebração por se sentir constrangida, de repente, do padre pedir para ele se retirar com a criança, porque a gente sabe que ele pode ter uma crise sensorial dentro da celebração, e aí a exposição, né, diante da comunidade, né? Então, tudo isso, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização com as nossas comunidades, sobretudo com as lideranças, com os catequistas, sobretudo, como acolher alguém que está dentro do espectro autista e como trabalhar a formação religiosa dentro de alguém que está dentro desse quadro. Padre Vanderlei, a catequese, eu fico imaginando os catequistas. Uma situação bem desafiadora. Muito desafiadora, como a doutora falou, como tem níveis e cada um tem um modo de se comportar, não que seja um parâmetro, né, que todos são iguais, né? Tem pessoas que têm um nível mais sério, mais grave, daí não pode ter a interação social, né? Muita luz pode acabar atrapalhando, e como as nossas catequistas nem todas têm a pedagogia, como você tinha falado ali né, por detrás dos bastidores, nem todas têm um preparo, com isso dificulta assim a acolhida, como lidar no grupo que
se diz, entre aspas, normal, né, colocar uma criança nesse nível, né, com um quadro desse, pode atrapalhar sim, né, pode virar até brincadeira, né, porque foi no nosso caso, na escola havia brincadeira, como eu não tenho contato com as pessoas, e isso pode virar piada. Então até não só a catequista, mas trabalhar isso no grupo para que não gere um trauma maior ainda na criança que está sendo, querendo ou não, exposta ali na catequese. Doutora Carline, tem aumentado o número de diagnóstico para o autismo? Tem. Ou não? Tem. Devido a essa mudança, né, que houve, então você tratar agora de um espectro, então você vê níveis. Então esses níveis mais leves, eles estão o aumento é maior, né, principalmente as pessoas com o autismo leve. Você consegue diagnosticar com critérios, porém já não se precisa ter um nível ou uma gravidade de características, né, de sintoma para ser um autista. Então a coisa aumentou. Há pouco tempo você via uma incidência de muitos casos, 600 para 1, 64 para 1, 46. Hoje a gente vai ver ali a literatura, as informações de pesquisas mais atualizadas, você já vê 1 para 36, né, a cada 36 pessoas, um autista. Então tem aumentado, né? A gente tem diagnosticado bastante. Padres, doutora Carline, alguma outra consideração que vocês desejam colocar aqui para o nosso público sobre tudo isso que vocês estão vivendo? Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui no meio de comunicação da Arquidiocese para conscientizar e ajudar outras pessoas naquilo que é possível. Então eu agradeço a oportunidade, Everton, foi um prazer estar aqui no dia de hoje. Também agradeço, Everton, a oportunidade que você nos concedeu de estar aqui falando abertamente do espectro autista e que sirva também de inspiração para as crianças que estão fechando o diagnóstico e recebendo, que os pais também acreditem neles, que eles podem ser alguém, desde que tenha as suas limitações respeitadas. Também quero agradecer novamente, mas também quero fazer um pedido, né, às famílias que percebam, né, que olhem para os seus filhos, né? Hoje a gente está muito apegado à tecnologia, aos telefones, à correria do dia a dia, e a gente acaba não percebendo quem está do nosso lado. As crianças, de uma certa forma, vão mostrando alguma coisa e vocês devem ser as primeiras pessoas, né, família, a procurar essa ajuda, tá? Não negligenciar, não fazer tá tudo bem, uma hora ele vai evoluir, uma hora ele fica igual o coleguinha, muitas vezes só piora, tá? Principalmente no autismo, eu posso dizer que não melhora, né? A sintomatologia só aumenta. Então, que vocês percebam seus filhos, levem aos lugares, né, às instituições, às clínicas, procurem se aconselhar com um técnico, um vizinho, um outro familiar, mas não finjam que alguma coisa tá tudo certo ali quando você está vendo que está errado e procurem ajuda imediatamente. Como eu já falei antes, quanto mais, né, mais cedo melhor. E eles vão ter um tratamento justo, uma evolução e uma vida digna, né, com respeito e que as pessoas, né, amem e considerem, né, qualquer dificuldade, né, de uma criança ou de uma pessoa com autismo como algo a ser superado por cada um de nós, né, e não só por eles. Eu quero dizer para os meninos que eles são verdadeiros campeões, assim. Hoje a gente está numa entrevista, né, vocês falando de autismo e vocês são padres, né, mas vocês podem ter certeza que são padres, novamente eu digo, genuínos, com uma grande capacidade dentro daquilo que vocês escolheram ser, do dom, né, do chamado que vocês tiveram, divino, junto com aquilo que vocês mais se interessavam na vida, né, que é serem, né, pessoas, né, religiosos, e que transmitam sempre para a população, para a comunidade de vocês, o amor, né, que vocês aprenderam e vocês têm dentro do coração de vocês. Porque eles não são desprovidos, né, da questão do emocional. Eles se emocionam tanto quanto nós. É isso. Doutora Carline, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela tua missão, que a gente já percebe uma dedicação toda especial por essa temática e pelos nossos irmãos aqui. Tá? Tá emocionada, né? A tua emoção também é a nossa emoção, tá? Obrigado e parabéns, continue. Nós precisamos muito do seu trabalho e de tantos outros profissionais que atuam nesse campo. Padres, vocês são maravilhosos, são pessoas muito queridas, nós amamos vocês e a gratidão é nossa. Muito obrigado.